Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moisés Ribeiro, Master Coach Trainer e diretor executivo da Abras Coaching. Continuamos aqui com a nossa jornada na escrita do nosso livro Humano Cheio de Recursos, os 27 Poderes da Alta Performance. Então, por favor, inscreva-se no canal para que você possa aproveitar todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando para você aqui. Não deixe para depois, inscreva-se agora, porque nós teremos muita informação, muito conteúdo relevante que eu não tenho dúvida contribuirá de maneira significativa na sua vida pessoal e profissional. Por exemplo, hoje o tema, o poder escolhido é o poder do autoconhecimento. O poder do autoconhecimento. Por que isso é importante? Aquela frase do Sun Tzu é muito conhecida, que diz o seguinte: se você não conhece a si mesmo e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Mas se você conhece a si mesmo e você conhece o seu inimigo, ou seja, o ambiente externo, você vencerá todas as batalhas. Mas primeiro, antes de conhecer o ambiente externo, é necessário se conhecer. Ter autoconsciência, autopercepção, identificar no que você realmente é bom. Quem você é, o que você faz, por que você faz, no que você é verdadeiramente bom, qual é o seu grande diferencial, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, o que você nasceu para fazer, o que diferencia você de outras pessoas. Além do que, é necessário saber o quê? Quais são suas fraquezas, quais são os seus pontos de melhoria, quais são os seus gaps, quais são as brechas, as suas sombras, as suas vulnerabilidades. Quem tem esse tipo de conhecimento está a anos-luz da concorrência, está bem posicionado no mercado, tem condição de fazer coisas maravilhosas e ainda ajudar outras pessoas. E nesse vídeo eu vou dar uma dica para você, uma dica maravilhosa, que não tem como você não fazer uma investigação pessoal profunda, não tem como você não se autoconhecer, você ter um encontro de você com você mesmo. Nós vamos falar sobre perfis comportamentais. William Moulton Marston, PhD em Psicologia, em 1928, escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Nesse livro, ele descreve 4 perfis que todos nós temos alguma coisa deles, mas, em alguns casos, nós temos perfis preponderantes, mas cada um de nós tem um perfil preponderante, muitas vezes um secundário, que faz com que isto mostre qual é a nossa personalidade, qual é o nosso grande potencial, o que é que nós somos realmente bons e onde é que nós podemos alocar o potencial que nós temos. Por que é importante aprendermos isso? Simples. O mote é: seja a pessoa certa no lugar certo, como líder, gestor, empreendedor, coach, aprenda a colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, os 4 perfis se dividem no que é chamado de metodologia DISC. Primeiro, D, de dominante, I, de influência, S, de estabilidade e C, de conformidade. Repetindo, D, de dominância, I, de influência, S, de estabilidade e C, de conformidade. Na ferramenta que nós usamos, nós trocamos esses nomes para que eles possam ficar mais fáceis de compreender. Respectivamente, eles são chamados de executor, comunicador, planejador e analista. Vamos falar primeiro sobre o executor, o primeiro deles. O executor é aquele sujeito que tem uma energia enorme, é aquela pessoa que tem uma gana, uma força, ele trabalha 16 horas por dia, não fica cansado. O nome dessa pessoa é resultados. Apareceu um problema, ele pula na frente, ele faz acontecer. Ele realmente briga e briga bem. Ele assume posição de liderança, gosta de autonomia, auto, próprio, nomia, nomos, normas, ou seja, ele gosta de gerir a sua vida segundo as suas próprias normas, não gosta de subserviência, não gosta de atender a orientações dos outros, é aquela pessoa que é o chamado macho ou fêmea alfa, é aquele que sempre está na liderança, é aquele que se projeta, é aquele que enfrenta desafios com uma presteza enorme. Quer resolver um problema? Coloque um executor, coloque um dominante para fazer. Ele não precisa, inclusive, nem de monitoramento. Então, é uma pessoa que vai conseguir fazer coisas maravilhosas, vai conseguir resolver situações que são situações altamente problemáticas. Ele tem gana, energia e força para fazer isso, tem coragem, ele é destemido. Mas tem uma frase, por outro lado, que vai permear todos os perfis. A frase é assim, ó: quanto mais você brilha, mais nítida fica a sua sombra. Ou seja, quanto mais você é forte dentro de um perfil comportamental, mais sombra, mais gaps, mais buracos, mais brechas estão ali para deixar você vulnerável.
Quais são, então, as brechas ou os gaps, as sombras de um executor? A presença dele não é muito bem-vinda, porque ele pode intimidar, muitas vezes é mandão, às vezes ele é tido como prepotente, como arrogante. Essa presença inicial faz com que pessoas sejam intimidadas. Ao mesmo tempo, paciência zero. Ele corre a 300 km por hora, ele é velocidade pura. Mas faz sentido para você que uma pessoa que está correndo a 300 km por hora não consegue ver buracos? Isso significa o quê? Que é o perfil que mais corre riscos. É o perfil que mais corre riscos. Fatalmente, ele vai alcançar muito sucesso, mas vai ter que voltar para consertar algumas brechas que ele bateu, que realmente faz inimigos. Porque, inclusive, o seguinte, tem uma dificuldade de fazer curva, de gerar rapport, de gerar ambiente de afinidade, porque ele gosta de assertividade. Tempo para ele é dinheiro, então ele é muito direto, ele é muito agressivo, muitas vezes pode passar uma ideia de grosseiro. Dicas para você que se identifica com este perfil. Primeiro, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Cuidado quando as pessoas estiverem falando coisas para você, dando feedbacks. Escute, invista em escutar essas pessoas. Eles não são seus inimigos. Eles não são seus inimigos. Eles estão fazendo o quê? Olha, fazendo você ver, enxergar coisas que de repente você não está enxergando. Corre o risco de teimosia, tem um viés da confirmação. Achar que as pessoas que discordam dele são inimigos. Então, não é bem assim. Essas pessoas, o feedback é um presente. Essas pessoas podem ser o quê? Grandes conselheiras e poderão ajudar você a evitar uma série de desastres pelo meio do caminho. Se você tem um excesso de personalidade, pense na pergunta. Quando você estiver debatendo com outras pessoas numa discussão, você quer ganhar quem? Você quer ganhar a pessoa ou a discussão? Isso vai fazer com que você amenize esse excesso de personalidade, essa gana, essa vontade, essa força que você tem, ok? Você, perfil executor, num caminho onde você é um proprietário, num caminho onde você é um proprietário, você é um gestor, você é um empreendedor, você é alguém de comando, você vai se sair muito bem. Talvez esse seja o que? Um bom caminho para você. Vamos para o 2. O 2 é influência. Influência nós chamamos de comunicador. O perfil comunicador é aquela pessoa que é sociável, amigável. Ele consegue, nitidamente, numa fila de banco, falar com alguém que ele não conhece sem problemas e desenvolve conversas maravilhosas. Essa pessoa é a alma de uma festa. Ele consegue entreter outras pessoas, né, com as suas anedotas, com as suas histórias, com seus contos. Ele tem a arte da influência, a arte da persuasão. Ninguém consegue persuadir tanto as outras pessoas como o perfil comunicador. Então, este perfil é alguém que pode se dar muito bem na área comercial, com eventos, como relações públicas, como palestrante. Então, é alguém que foi feito para trabalhar com gente. O seu negócio é gente. Invista em estar trabalhando com pessoas. Se colocar um comunicador sozinho numa sala para trabalhar, quando você procurar um comunicador, cadê o comunicador? Ele está na sala do vizinho ou ele está no telefone falando com alguém? Ele tem uma necessidade enorme de trabalhar com outras pessoas. Esse, ao mesmo tempo, vai queimar muita energia se for para áreas como logística, financeiro, coisas que tenham que ter organização, foco, tal, porque não é natural de um comunicador ser assim. Aí nós vamos para a frase. Quanto mais você brilha, mais nítida fica a sua sombra. Quais são as suas vulnerabilidades? Primeiro, você tem uma mente altamente sonhadora, sua mente está no campo das ideias. Então, cuidado para você não ter problemas de organização. Esquecendo chave, celular, carteira, por onde você passa. Então, use uma agenda para monitorar você. Use pessoas para monitorar você, porque fatalmente você vai esquecer das coisas que você tem para fazer. Outra coisa, o comunicador, ele é regido pelas emoções. Então, pode correr o risco de aparecer uma coisa que é mais emocionante, que gere mais entusiasmo, né, que é algo completamente diferente. E aí, o que acontece? Você larga o que você está fazendo aqui, vai fazer essa outra coisa. Então, começa, não termina, começa, não termina, começa, não termina. Por quê? Porque você não gosta de monotonia, você gosta sempre de coisas novas. Terceira coisa, o comunicador, ele é um ser ingênuo, é a criança feliz. Sendo assim, pode confiar muito nas pessoas, pode acreditar muito nas pessoas e esquecer da tal da formalidade. Quando você não coloca num contrato, quando você não escreve, quando você não valida, pode correr o risco de você
ter perdas, você vai pagar a conta por causa disso. Então, cuidado com isso. O que motiva um comunicador? O que engaja um comunicador? O reconhecimento. Você tem uma necessidade enorme de reconhecimento. Por conseguinte, pode ter um outro gap, uma outra sombra, que é dificuldade de dizer não para outras pessoas. Eu lhe pergunto, o que uma pessoa que tem dificuldade de dizer não para outras pessoas fatalmente vai ter? Isso mesmo, dificuldade de entregar, porque você não vai conseguir entregar tudo aquilo pelo qual você diz sim. Então, aprenda a dizer não. Foque numa agenda, foque numa organização ou contrate pessoas que tenham condição de estar fazendo isso para você, se assim você puder. Vamos para o terceiro perfil, no DISC que ele está em estabilidade. Nós o chamamos de planejador. Para isso eu tenho que descer 2 tons na forma como eu estou falando, porque essa pessoa é uma pessoa serena, tranquila, é uma pessoa altamente condescendente, é alguém que não gosta de conflitos, é alguém que não gosta de barulho, é alguém que ele gosta de pessoas, mas ele gosta de trabalhar em equipe, ele gosta de trabalhar junto. Não é como o outro que quer ser o centro das atenções, não. Ele se orgulha em ajudar você, dá suporte para você, para que você esteja na frente. E não se incomoda com isso, pelo contrário, ele se sente muito bem fazendo isso. Ele está na letra S, de estabilidade, onde o ritmo é mais ameno, o ritmo é mais devagar, né? Envolve mais tempo. Então ele se importa com a sua história. Normalmente um planejador não gosta de ser líder. No entanto, quando ele está na liderança, ele é um sujeito amado, ele é um sujeito que as pessoas... Ele é muito bem quisto. E por quê? Porque ele se importa com a sua história. Ele pergunta para você sobre uma situação e você conta. E aí ele, no final da história, me fale mais sobre isso. Depois, quando você falou, ele ainda pergunta, e o que mais? Então, ele tem uma habilidade incrível de escutar, de prestar atenção. Ele tem um interesse genuíno nas pessoas, um verdadeiro interesse no seu bem-estar. E ele não tem muitos amigos, mas os amigos que ele tem são amigos do que de longa data. Na mente de um planejador, velocidade é coisa de filme de ação. Então, o ritmo é muito mais lento. Entretanto, as suas amizades, os seus relacionamentos, né, são mais sustentáveis, são mais perenes, são mais duradouros. Então, amigo aí para toda a vida. Alguém que tem um perfil de planejador, ele tem uma habilidade enorme chamada consistência. Então ele se debruça sobre algo, ele para, observa, ele faz a coisa devagar, mas faz bem feita. Então ele vai lá, porque ele dá um suporte enorme. Então alguém maravilhoso para trabalhar no suporte e em atividades que envolvam coisas rotineiras. Chego a me coçar com respeito a isso, né? Quais são os gaps que tem um planejador? Bem, por conta desse ritmo lento, pode parecer que é preguiçoso, pode parecer que não está motivado, pode parecer que não está com interesse, e muitas vezes isso não é verdade. Ao mesmo tempo, um planejador, ele tem uma dificuldade enorme de mudanças. Então chega o executor e diz, vamos mudar isso, mudar para quê? Assim está bom. Então ele é muito satisfeito com o status quo, com o estado atual, e isso pode ter uma dificuldade de evolução. Ele tem um viés de aversão à perda. Ele prefere o certo pelo duvidoso e pode então perder oportunidades que irão aparecer justamente por causa de insegurança. Vamos para o 4º e último perfil. No DISC, ele é chamado de conformidade. Na nossa ferramenta, nós o chamamos de analista. O analista é uma pessoa que é altamente organizada, sistemática, metódica. É aquela pessoa seguinte, que faz tudo certinho. Você chega no escritório de um analista, o que tem na mesa dele? Isso mesmo, nada. Tudo está nas gavetas, tudo é limpo, organizado, tudo é tratado com esmero. É uma pessoa maravilhosa para trabalhar com números, com logística nas finanças, com trabalhar com coisas que envolvem processo. O analista não tem olhos. Não. Ele tem binóculos. Ele consegue enxergar coisas que ninguém jamais vai enxergar. Qualquer defeito que tiver dentro de uma planilha, dentro do relatório e tal, ele vai enxergar. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem um valor muito forte chamado segurança. Ele age segundo as normas e os valores. Tudo aquilo que fere isso, certamente o que vai antagonizar um analista. Então, uma frase para você. Já que você pode ter uma tendência a ser perfeccionista, a frase é: feito
é melhor do que perfeito. O analista é o perfil dos gênios. Ninguém estuda mais do que um analista. Ele se concentra, ele vai ao fundo, ao nível profundo para tirar todo o conhecimento e faz as coisas o que com esmero, beirando a perfeição. E aí pode desenvolver alguns gaps. Primeiro deles, ficar olhando o lado negro da força, ficar olhando o copo meio vazio, ficar criticando, apontando defeitos. Ele encontra muito defeito, muitas vezes coisas que podem ser passadas, mas ele faz questão de apontar porque ele está no conformidade com as regras e os valores. Qualquer coisa que fira, então ele vai se antagonizar com isso. Já falamos, mas é bom entender por quê. Ao mesmo tempo, pode ser aquela pessoa cri-cri, aquela pessoa que o tempo todo, se não tiver tudo ajustado, ele fica parando arestas, ele fica levando, ele investe muito tempo em fazer a coisa perfeita e aí pode perder o quê? Prazos. O outro vai passar na frente e certamente vai levar contratos, vai levar resultados muito mais rápido, enquanto ele lá está consertando coisas que de repente ninguém vai olhar, só ele olha. Agora, por quê? Tenho medo de errar enormemente. No caso do analista, uma boa notícia para você. Fatalmente você vai se dar muito bem financeiramente. Por quê? Porque para tirar um dinheiro da mão do analista, muito difícil. O analista não precisa se aparecer, não tem necessidade nenhuma, ele não tem ego, esse negócio de mostrar para os outros. Então, é uma pessoa altamente comedida. Então, ele fica 10 vezes fazendo uma pesquisa do preço de um produto para depois tomar a decisão de compra. Isso significa dizer o quê? Não compra por impulso, não age por impulso, não empreende por impulso, não, razão. Então, ele é altamente analítico. Então, faz com que ele tenha o quê? Reservas financeiras. Pergunto para você nesse momento, dos 4, qual deles você mais se assemelhou? Qual deles você acha que é o seu? Quem é você nessa história de perfil comportamental? De posse dessa informação o que é que você pode fazer então para que você possa usar de maneira melhor todo o potencial que você tem? Aí eu vou dar uma dica. Não existe perfil ruim. O problema não está no perfil. O problema está no caminho que você o coloca. Por exemplo, colocar um analista na área comercial, não é que ele não tenha competência para fazer, ele pode até ter, mas ele vai gastar muita energia, mas muita energia a ponto de ele ficar contando os dias para se aposentar. Colocar um comunicador na área de finanças, não é que ele não vai conseguir fazer, mas ele também vai gastar muita energia e vai realmente se enfadar com aquilo lá. Colocar um executor no back-office da empresa para estar resolvendo coisas que são rotineiras, que são do dia a dia, é matar um executor. Colocar um planejador para empreender, para estar fazendo, para estar na frente de projetos, para estar enfrentando desafios, também é algo que toma bastante energia. Se você entendeu isso, talvez você possa entender agora a importância de você casar perfis. Por exemplo, um executor vai desenvolver um trabalho muito bom se ele tem um planejador junto com ele. Um analista vai sair muito bem se ele tem um comunicador. O comunicador trabalhando a clientela e o analista fazendo a gestão. Então, venda sem gestão não funciona. Gestão sem vendas também não funciona. Então, se você entendeu qual é o seu perfil, em que área você vai colocá-lo agora? Quando você entende isso, você vai ser o que? A pessoa certa no lugar certo e como líder, gestor, empreendedor, coach, vai aprender então a colocar as pessoas certas nos lugares certos. Para nós entendermos isso, deixa eu usar uma metáfora aqui. Mamãe Camelo estava conversando com bebê Camelo. E bebê Camelo pergunta, mamãe, por que nós temos corcovas tão grandes? E a mãe responde, meu filho, é que nós somos animais do deserto. Como animais do deserto, nós gastamos muita energia na jornada, então essas corcovas servem para armazenar energia. Ah, tá. Mamãe, por que nós temos pernas tão longas? Meu filho, porque nós somos animais do deserto. E para que a gente não seja queimado com o calor na areia quente do deserto, resultado, nós temos pernas longas, nós somos animais do deserto. Mamãe, por que nós temos cílios tão grandes? Eu já te falei, meu filho, nós somos animais do deserto. E nós temos tempestades de areia no deserto. Para que isso não vá ferir os nossos olhos, então nós temos cílios grandes que vão nos proteger. Nós somos animais do deserto. Ah, tá. Mas, mamãe, se nós temos cílios grandes, pernas grandes e corcovas grandes porque nós somos animais do deserto, o que é que nós estamos fazendo no zoológico? Acompanhou o raciocínio? É simples. De nada adianta você ter recursos, dons, talentos,
condições de fazer, pontos fortes, altíssimos, se você não estiver no lugar certo. Nesse ponto eu faço a pergunta para você: qual é o seu lugar? Qual é o lugar onde você vai poder usar o pleno potencial que você tem? Se você decidir isso, se você entender, tiver clareza disso, não resta dúvida que você vai usar os poderes do seu perfil com autoconhecimento para fazer resultados extraordinários no menor espaço de tempo. Vejo você no próximo vídeo, fique aqui comigo, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos juntos, forte abraço!